Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 3 de novembro. Olha só, esse ano fez assim, voou. Já estamos pertinho do Natal. Eu amo o Natal. Estamos começando nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 958. Eu sou Paulo Viziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel Silva, olha ele aí, ele falou que ele só tem 1,70 m, ele não é grande, né? Ele é grande, Michel Silva, é grande menino. Tem um grande futuro pela frente, que Deus te abençoe. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Eu quero agradecer a você de uma forma muito especial. Você que manda as mensagens, eu agradeço muito, gente, do fundo do meu coração. Dá joinha quando você for participar do programa pela internet. Na internet, o programa tem 1 hora só, porque não pode vincular música. Este programa na rádio tem 1h30, mais ou menos, porque temos música. Então, este mesmo programa, todas as noites, ele é vinculado tanto pela Rádio 9 de Julho, 1h30 de programa, tanto pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 9 de Julho. Quando o programa está sendo vinculado no YouTube e no Facebook, é 1 hora só de programa, porque não pode pôr música. Então, é bom que você saiba disso, é o mesmo horário e é o mesmo programa. O Facebook e o YouTube, o programa fica gravado. Então, se você chegou em casa 9, 10, ou só pode assistir mais tarde, basta você acessar a Rádio 9 de Julho, o Facebook da rádio e o YouTube da rádio, que você vai ouvir o programa, vai ver o programa pela internet que está gravado. Então, está gravado para sempre. Então, você tem todos os programas praticamente do Kairos Tempo de Graça, esse nosso estudo que nós estamos fazendo sobre o Catecismo da Igreja Católica, gravados no YouTube e no Facebook da rádio. Dá o joinha quando você estiver assistindo o programa pelo YouTube ou pelo Facebook, porque é uma forma da internet entender que você está gostando do programa, e quando a internet entende que as pessoas estão participando e gostando do programa, ela abre o programa para mais e mais pessoas. Ela faz com que o programa tenha uma amplitude maior, chegue a mais casas e mais aparelhos de computador, tá bom? Ou fone celular. Então é importante que você participe também dando joinha, fazendo a sua crítica, trazendo a sua mensagem. Se você quiser gravar uma mensagem, grava pelo Zap da rádio, 3932-1600. Faz tempo que eu não recebo uma mensagem gravada pelo Zap, então seria legal se você também me ajudasse a evangelizar, participando tanto da internet quanto da rádio, tá bom? Agradeço muito do fundo do meu coração. Quero ler algumas mensagens que eu recebi, que gentilmente o monstro Michel Silva me passou. Deixa eu ver aqui. Mensagens do dia 23. Olha aqui, ó. Vamos ler. Rosilda Lonvigri. Rezemos pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. A modernidade entrou na Santa Igreja. A modernidade como ideologia não é legal. Sabe, você conviver, você aprender a viver no tempo que você vive é legal. Você está a par das coisas que estão acontecendo na política, na economia, em tantas áreas, né? Você tem hoje recursos fantásticos. A própria internet é um recurso fantástico. Você pode acessar cursos, você pode acessar formação, você pode acessar grandes pregadores. Então é legal você estar a par do que acontece com a tecnologia. Então, tudo isso é moderno. Mas existe uma ideologia chamada modernismo. E essa ideologia, ela é avessa também ao cristianismo. Então, esse modernismo quer tirar da igreja a ação evangelizadora da igreja. Reduz a igreja a um cantinho. Ó. Você é católico? Tá bom, então
você não fica evangelizando, você não chega com essa sua mensagem, que nós não queremos ouvir a sua mensagem. Fica aí na sua, se isso te faz feliz, está ótimo, mas não venha trazer para mim essa sua ideia de Deus, essas ideias que vocês têm aí como católicos. Fiquem no seu cantinho que tá bom. Isso é péssimo. E vai formalmente contra a missão primordial da igreja, que é evangelizar. Então, nós católicos precisamos aprender a afrontar essas ideologias de forma adequada no poder do Espírito Santo. Por isso que nós estamos fazendo essa recordação de pontos importantes que nós já estudamos no Catecismo da Igreja Católica a partir do Espírito Santo. Cláudia Roberta Costa Frederi. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas mensagens que você manda, que Deus te abençoe e te ilumine muito, tá bom? Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. A Marlene sempre nos traz essa mensagem de gratidão. Gente, isso é fantástico. Isto é fantástico. Mensagem de gratidão é fantástica, porque nós devemos ter muita gratidão para com Deus, porque Deus nos deu tudo e Deus nos dá tudo. Impressionante como é importante a gratidão, ter um coração grato a Deus, um coração grato à vida, um coração grato às pessoas que nos ajudaram e um coração grato ao ser humano, porque o ser humano aberto a Deus é um ser humano que está em transformação. A gente nunca deve cristalizar alguém no seu erro ou no seu pecado, porque Deus age, tanto neles quanto em nós, tá bom? Então, muito obrigado pelas lembranças da gratidão, né? Angelina Lima também, boa noite, doutor Paulo, gratidão também traz a palavra. Maciel Ferrugem, boa noite, doutor Paulo, peço orações para todas as famílias. Então, nós nos colocamos diante de Cristo, diante do nome de Deus, e suplicamos perdão e misericórdia pelas nossas faltas, que Deus derrame sobre nós um arrependimento realmente real, que nos leve ao sacramento da confissão e que Deus possa tocar as pessoas que estão sofrendo no corpo, na alma e no espírito. Amém. Então, é importante que a gente tenha sempre essa perspectiva, né, gente? Perspectiva de trabalho. Eu queria terminar o que nós começamos na aula passada sobre o sacramento da unção dos enfermos, porque eu acho que é importante e é tão pouco explicado a unção dos enfermos, e as pessoas têm tanto medo da unção dos enfermos, e não precisava ter medo da unção dos enfermos, muito pelo contrário. Precisa ter carinho pela unção dos enfermos, porque é uma realidade da vida da gente, tá bom? Então eu queria ler com vocês o que está no 1532 do Catecismo da Igreja Católica. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos, veja, os efeitos que a unção dos enfermos traz para nós, todos católicos, né? A união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e bem de toda a igreja. Isso nós não falamos na aula passada. Esse é o primeiro efeito. Veja, olha que efeito maravilhoso que a unção dos enfermos nos traz. A união do doente com a paixão de Cristo. O que salva a humanidade é Cristo, e Cristo quis passar pela paixão. O que é a paixão? É aquele sofrimento atroz de Jesus antes e durante a crucificação e depois da crucificação. Até entregar o seu espírito ao Pai. Percebe? Então, esse sofrimento de Cristo é indizível. Por quê? Porque nesse sofrimento de Cristo estão todos os nossos pecados. Nesse instante em que Jesus está na cruz, todos os nossos pecados recaíram sobre Cristo. Então, o sofrimento de Cristo não é só um sofrimento físico. Ele só suportou aquilo porque ele é Deus que se fez homem e ungido pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo. Senão não suporta. Só Deus poderia suportar o que Cristo suportou na cruz. Todos os pecados de todos os seres humanos, de todos os tempos e de todos os lugares estão sobre Cristo nesse instante.
Tanto é que Cristo está diante das trevas. Sabe, ele não consegue mais enxergar ao Pai que ele tanto ama, porque as trevas dos nossos pecados recobrem Cristo. Ele que é santo, santo, santo. Ele que é puro amor, ele que é pura salvação, ele que se entregou por nós. Então, nesta cruz, o sofrimento de Cristo é indizível. E este sofrimento de Cristo salvou a humanidade. Por isso que a gente prega Cristo e Cristo crucificado. O católico, ele não idolatra a morte e não idolatra o sofrimento. A cruz é um símbolo de vitória, não é um símbolo de derrota. Então, Jesus crucificado é o sinal claro do amor que Deus tem por toda a humanidade, por todos nós que somos e nos reconhecemos pecadores. Coisa que o mundo hoje dá as costas. O mundo não aceita que há pecado. Tudo pode, desde que eu seja feliz. O importante é ser feliz. Isto é a música do demônio. O importante é ser feliz, não importa o preço. Esqueceu-se que cada pecado traz em si a morte. Cada pecado. Então, morte para essa vida e morte para a vida eterna. Então, o pecado é hediondo, é terrível, é brutal. Então, Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado. E ele escolheu passar pelo sofrimento para libertar a humanidade do pecado. Então, nós temos na cruz um sinal de vitória absoluta de Deus sobre o pecado. A mesma vitória que o povo de Israel conquistou contra o faraó, com Moisés, sabe, agora multiplicado ao infinito, Cristo conquista por nós em relação ao pecado. Sabe, nós somos agora em Cristo, recebemos a promessa de chegarmos à terra prometida, que é o céu. O céu estava fechado para a humanidade. Então, Cristo, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, no seu infinito poder, na sua infinita justiça, quis passar por todo o sofrimento. Porque todo esse sofrimento recairia sobre todos nós. Nós seríamos dizimados pelas consequências do pecado e Cristo escolheu ficar em nosso lugar na cruz. Então, o peso do pecado de todos nós recaiu sobre Cristo. Por isso que nós amamos Cristo crucificado. E por isso que nós pregamos Cristo ressuscitado. Nós não precisamos ter vergonhas de pregar Cristo ressuscitado para o mundo que não acredita em Cristo, para o mundo que não acredita em pecado, para o mundo que tem ojeriza a cruz, ao sofrimento. E este é o caminho que Cristo pede para a igreja. E de evangelizar, e de pregar. Pregar o quê? Cristo crucificado. E Cristo ressuscitado. Tem muita gente que quer só pregar Cristo ressuscitado. E esquece que Cristo foi crucificado. Mas para chegar à ressurreição, Cristo passou pela cruz. E ao passar pela cruz, ele cravou na cruz todos os nossos pecados. Então, quando eu estou sofrendo, e é isso que muita gente não consegue entender, quando eu estou sofrendo num leito, eu estou sofrendo dores terríveis. E eu, ao associar este meu sofrimento à ação salvadora de Cristo na cruz, eu estou associando a salvação. O meu sofrimento passa a ter um sentido. Ele não é algo que me destrói, ele não é algo que só me arrebata, que só me desconstrói. Quando eu aceito o sofrimento e ofereço o sofrimento a Cristo, com Cristo, ofereço ao Pai pela igreja, eu estou, de alguma forma, colaborando com a salvação de Cristo. Veja, a salvação de Cristo não precisa de colaboração nenhuma. A salvação de Cristo é plena, é absoluta, é total. Mas ele quis que os nossos sofrimentos também pudessem participar deste ato salvador em favor da igreja. Veja, tem o Frei Nelson Medina, que é um frei que eu costumo ouvir bastante. Eu gosto demais de ouvir as formações do Frei Nelson Medina, gosto demais de ouvir as formações, os ensinos, os cursos que ele dá. Então, eu sou um seguidor de Frei Nelson Medina.
e que é um frei dominicano da Colômbia. Eu nunca imaginaria que eu fosse encontrar um frei dominicano da Colômbia como um grande mestre de formação pessoal, de formação religiosa, de formação filosófica e de formação teológica. Impressionante como o Fray Nelson Medina foi na minha vida, ou tem sido na minha vida, um grande mestre, um grande parâmetro de estudo, de conhecimento e de formação. Muitas coisas que eu passo para vocês, muitas eu tiro daquilo que eu aprendo com o Fray Nelson Medina. Por isso eu gosto sempre de falar as minhas fontes, porque nós não devemos ser falsos. Eu não trago nada praticamente de mim, eu trago daquilo que a igreja disponibilizou para todos nós. Então, o Fray Nelson Medina dá um testemunho. Eles moram num convento. Então tinha um frei, que era um frei assim, segundo o Fray Nelson Medina, não vou dizer o nome desse frei para manter a ética, né? Porque é importante a gente manter a ética, resguardar as pessoas. Mesmo quando eles fazem coisas maravilhosas, e eles fazem isso por amor, não para aparecer. Então tinha um frei que era mais velhinho, no convento do Fray Nelson, e esse frei era um homem sério, um homem mais recluso, menos efusivo, bem menos efusivo. Ele era na dele, fechadinho, no sentido de ter uma personalidade mais quieta, mais silenciosa. Diferente até mesmo do Fray Nelson. Só que é um bom homem, um homem de Deus, um homem entregue à missão, um homem entregue à igreja, que viveu para a sua igreja e que viveu para Cristo. No final da vida dele, ele passou por um câncer, parece que era um câncer, acho que era uma doença muito séria, e que causava dores atrozes a esse frei. E no quarto, o Fray Nelson, a cela do Fray Nelson, ficava em frente à cela deste frei. Cela é um quartinho onde cada um dorme sozinho. Então, durante as madrugadas, este frei, sofrendo dores atrozes, que a medicação já não conseguia fazer efeito, ele oferecia essas dores que ele sentia a Cristo na cruz, em favor dos jovens, em favor do país dele, em favor das pessoas que sofrem e em favor da ordem dos dominicanos. Então, ele estava oferecendo essas dores ao Pai, por Cristo e em Cristo, em favor de algo. Veja, então, a unção dos enfermos nos une a Cristo, a nossa dor, a dor de Cristo. Cristo não precisaria disso. Cristo quis precisar disso. Percebe? A ação salvadora de Cristo é absolutamente plena. Absolutamente plena. Não precisa de mais nada. Mas Cristo quis que nós pudéssemos associar a nossa dor, principalmente essa dor final, essa dor do sofrimento final, essa dor dessas doenças que nos abatem e que nos deixam numa situação de penúria. Cristo acolhe isso como oferenda ao Pai e oferece junto com as dores dele na cruz. Para o bem da igreja, para o bem de todos nós. Não precisaria, mas Cristo assim o quis. Então, a unção dos enfermos, o primeiro efeito da unção dos enfermos é a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e para o bem de toda a igreja. Então, você percebe aqui um sentido mais profundo para a dor. Quantas e quantas... E aí você entende a gravidade da eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é você matar um paciente que está sofrendo em nome de uma misericórdia. Não, para que ele vai sofrer? Para quê? Não precisa passar por esse sofrimento. Esse sofrimento não vai ter sentido nenhum. Então já toma uma pílula, dorme e morre. Isso chama-se fuga. Isso chama-se assassinato. Porque a vida, ela é pertencente a Deus. Quem define a hora do nosso nascimento é Deus. E quem define a hora da nossa morte é Deus. Nós não temos o direito
de ir contra a vida, mesmo que essa pessoa esteja sofrendo. Então, a eutanásia, que é este ato de tirar a vida por trás de uma desculpa de pretensa misericórdia, olha, está sofrendo muito, não tem sentido esse sofrimento. Tem-se. Esse sofrimento vivido em Cristo tem um sentido profundíssimo para o bem da pessoa, para o bem da igreja e para o bem da humanidade. Veja, quantas e quantas pessoas, diante do sofrimento, a pessoa passou a vida inteira longe de Deus. A pessoa passou a vida inteirinha distante de Deus. Vivendo uma vida dissipada, vivendo uma vida de prazeres, porque se achava imbatível, se achava saudável, se achava orgulhoso, rico, que pode tudo, capaz de tudo, e de repente a doença chega. E aí essa pessoa se depara com a verdade. Qual verdade? A verdade de que somos absolutamente frágeis, mesmo quando nos sentimos extremamente fortes, fortalecidos e saudáveis. Mesmo quando tudo está certo na vida da gente, aparentemente. E aí nós vivemos uma vida orgulhosa, prepotente, impura, viciada, distante do sofrimento dos outros, distante da fraqueza dos outros, cheio de orgulho, de julgamento, dando opinião para tudo e para todo, resposta para tudo e para tudo. Você não conhece pessoas que têm respostas para tudo? Sabe tudo, conhece tudo, tem todas as respostas. Essa pessoa é uma pessoa profundamente iludida. Ela está sendo enganada pelo demônio. E ela se deixa enganar pelo demônio porque é gostoso se sentir superior aos outros, se sentir farol para os outros, se sentir capaz de dirigir multidões. Veja, o orgulho é terrível, a vaidade é terrível. Então, talvez essa pessoa só vá perceber a ilusão do demônio através do pecado e das consequências do pecado nesse instante de sofrimento final. Nesse instante em que a doença abateu o orgulho, a vaidade, a impureza, a prepotência, o julgamento, que aí ele não vai encontrar as respostas. Talvez nesse instante ele possa se render a Deus, finalmente. E aí vem a sociedade e fala, não, mata, porque ele não precisa passar pelo sofrimento. Você está tirando dessa pessoa a oportunidade dessa pessoa reconhecer o seu pecado, reconhecer que Deus é misericórdia e que Deus, ao ver um homem e uma mulher arrependido, coração contrito, Deus perdoa. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Um dos dias mais tristes da minha vida foi quando eu soube que um grande amigo meu, um senhor, um paciente que eu gostava muito, chegou numa fase de vida que eles tinham um problema sério de saúde e ele pediu para morrer. E os médicos deram para ele uma solução que ele acabou morrendo. Que dia triste. Este senhor, um homem bom de coração e tudo mais, mas muito distante da igreja. Será que quando a gente foge da realidade da vida e a gente vive fugindo, quantas fugas que nós realizamos por causa das dificuldades? Sabe quantas pessoas caem na masturbação porque têm dificuldade financeira, têm dificuldade profissional, têm dificuldade de relacionamento, ao invés de trabalhar essas dificuldades com Cristo na igreja e com os meios adequados, científicos e médicos, foge para um caminho de esquecimento, na comida, na impureza, na masturbação, na pornografia. Quantas pessoas fogem das dificuldades da vida, fingindo que está tudo bem, que está tudo certo. Sabe, quando Deus é bom, gente, Deus é maravilhoso. Se Deus permite que a doença chegue até nós, Deus não faz isso porque Ele é mau, muito pelo contrário. Que talvez seja essa a única forma do ser humano se converter para a verdade. E um ser humano que vive longe da verdade vive na mentira. E o pai da mentira é o demônio.
Então essa mentira não é só uma mentira que a gente conta. A mentira, ela é justamente essa falta de conhecimento da realidade, falta de conhecimento sobre si mesmo, sobre quem eu sou. Eu sou uma criatura débil e frágil, fragilizada ainda mais pelo pecado. E se eu não me reconciliar com Cristo, eu não tenho a vida eterna, porque é Cristo quem conquista para nós a vida eterna. Não sou eu que conquisto com o meu esforço a vida eterna. Não sou eu que conquisto com o meu bom comportamento a vida eterna. É Cristo. Sem Cristo ninguém tem a vida eterna, porque o pecado nos afastou totalmente do céu e de Deus. E nós fomos criados para o céu e para Deus. E o pecado fez com que houvesse um abismo que é intransponível. Só Cristo é essa ponte que nos religa ao Pai. E talvez a única hora da vida que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, orgulhosos, terríveis, brutais, prepotentes, autossuficientes, viviam nessas mentiras terríveis, porque são mentiras gostosas de ouvir, gente. Você achar que você pode controlar as coisas, sabe? Então a pessoa tem 1000 aplicações, nada contra a aplicação. Então eu vou comprar ação, eu vou fazer um fundo de garantia aqui, eu vou comprar uma letra de câmbio ali, vou não sei o quê, então eu vou garantir o dinheiro, com o dinheiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquela viagem, eu vou fazer... Então a pessoa acha que ela consegue administrar tudo e definir tudo na vida dela, ou na vida dele. Que pessoa iludida. Ela não só, ou ele não só está carregando sobre si um peso insuportável, porque ninguém consegue controlar tudo o tempo inteiro. A gente consegue controlar uma ou outra coisa aqui e ali, e olhe lá. Mas quem acha que pode controlar tudo, não só está jogando sobre si um peso que é incalculável, mas como está vivendo numa mentira brutal, que afasta completamente de Deus. E Deus não quer ninguém afastado dele, porque Deus ama todos nós. Então, talvez a doença seja um momento em que essa pessoa caia em si e perceba que tudo aquilo que ela estabeleceu como metas e realidades de vida são mentiras. Isso dói, gente. Dói demais. Ou você cai no desespero, ou você se arrepende. Percebe? Ou você cai no cinismo, ou você se arrepende. E essa é a hora do arrependimento. As pessoas que caem no cinismo falam, não quero não. A vida é assim mesmo, só existe esse mundo, então vamos aproveitar esse mundo, acabou tudo. Então não me vem com essas conversas, modernismo. Não me vem com essas conversinhas de igreja, de Deus, essas rezas de vocês, essas loucuras, tonterices todas de vocês aí. Isso não serve para nada. O importante é você ganhar dinheiro e transformar o mundo. Gente, essa é a mentalidade de hoje. Então, talvez esse instante de dor seja um instante em que você possa cair em si. Porque o Espírito Santo sempre age. O Espírito Santo não fica à toa. Se essa pessoa foi batizada, de alguma forma o Espírito Santo está agindo dentro dela ou dele. Só que a nossa liberdade pode calar a ação do Espírito, pode brecar a ação do Espírito, mas o Espírito continua buscando, o Espírito Santo continua buscando um caminho para levar aquele cidadão ou aquela cidadã à verdade que é Deus, que nós dependemos de Deus para tudo. E pode ser esse caminho para chegar nessa verdade, talvez seja a doença, a dor. Percebe? E aí você vai privar aquela pessoa desse último momento de ação de Deus em favor dela. Mas ela está sofrendo. Gente, você tem toda uma tecnologia que minimiza o sofrimento. Você tem todo um rol de medicação ou de medicações que diminuem muito o sofrimento. Vai chegar a hora que algumas doenças, realmente o sofrimento é atroz, mas nós não temos o direito de tirar essa vida. Quem tem o direito de tirar essa vida é Deus. Quando ele fala, basta, chega, tá bom. Essa pessoa já se voltou. Então ela já pode vir para o céu ou vir para o purgatório. Ela não vai para o inferno. Sabe o que é mais importante, o céu ou uma dor? Mesmo dor forte. Já tive dor. Eu não sei se você já teve dor de rim.
Eu já tive umas 3 ou 4, graças a Deus nunca mais tive, forte daquele jeito. Tive algumas, mas mais frágeis. Tive 4 crises renais, pelo menos, que eu me lembro, acho que até um pouquinho mais, de se contorcer de dor. Sabe, é uma dor assim surda, que você não consegue respirar de dor. É muito pior que dor de dente. E, ó, eu fui fazer canal, eu fui ser especialista em canal, justamente para livrar as pessoas da dor. Então, a gente tem recursos médicos, científicos e tecnológicos para livrar da dor, para minimizar a dor, mas nós não temos o direito de terminar uma vida, estabelecer que agora essa vida vai ser terminada por causa da dor. Isso não é direito da humanidade. Então, você talvez esteja fazendo com que essa pessoa perca a oportunidade de encontrar Cristo e de se arrepender dos seus pecados. Por isso que a unção dos enfermos ela é importantíssima. Primeiro efeito, a unção dos doentes com a união do doente com a paixão de Cristo. Então, essa dor passa a ter um sentido de salvação. Bonito, né? Não sei se alguém já tinha explicado. Eu já tinha explicado isso para vocês lá atrás, mas eu não sei se para quem está chegando agora para o programa, para a formação, tinha ouvido falar sobre isso. Reconforto, a unção dos enfermos, outro efeito da unção dos enfermos é reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Veja, isso é muito sério. Já falei isso na aula passada, isso nós falamos bastante na aula passada. O sacramento da unção dos enfermos traz reconforto, paz e coragem. Porque realmente, quando nós estamos doentes, nós nos sentimos muito incomodados, nós nos sentimos muito agitados, nós nos sentimos muito tristes e acovardados. Porque se aparece diante de nós uma verdade que é muito incômoda, que somos frágeis e pequenos. Então isso mexe demais com a gente. Muito, muito, muito. Ainda mais quando nós tivemos uma vida muito ativa, quando você foi um esportista, quando você foi um homem ou uma mulher que teve sua vida profissional muito bem-sucedida, cheia de afazeres, quando você se depara com a realidade, você percebe que dói demais, e muitas vezes nós nos sentimos acovardados e queremos encontrar o caminho mais fácil, que é o de morrer, fora do horário, fora do tempo, por nossa conta. Então veja, a unção dos enfermos nos traz, isso é tão bonito, né? Nos traz esse reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. O que é suportar cristamente? O que é? O que significa suportar cristamente? É suportar como Cristo suportou. Como é que Cristo suportou o seu sofrimento? Veja, você acha que o sofrimento físico de Cristo não incomodava a Cristo? Incomodava e incomodava muito. Você acha que o sofrimento espiritual de Cristo não incomodava a Cristo? Incomodava e incomodava muito. Veja, Jesus Cristo não sofreu só antes, durante e depois da cruz. Jesus Cristo sofreu a vida inteira. A gente não tem muita percepção disso, né? Jesus, ao nascer, ele nasceu numa manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é lugar onde o bicho come. É uma estrebaria. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar numa estrebaria. É sujo. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem fazendas aí que são muito mais modernas e que tem todo um processo de criação de gado e tudo mais de uma forma muito mais científica, muito mais eficiente e muito mais respeitosa de regras de saúde e tudo mais. Então, você chega em determinados lugares, você vê aquela... Vamos pegar, exemplo, gado de leite. O gado está confinado, a vaca está confinada num lugar que é limpo,
arejado, ventilado, iluminado, e a extração do leite é mecânica. As máquinas vão extrair do úbere, da teta da vaca, o leite. Então, é como se eu estivesse quase como uma sala, não é uma sala de hospital, mas é uma sala extremamente bem limpa, bem arrumada, bem organizada, bem ampla. Então, você hoje entra num lugar desse e você não tem referência, como tinha antigamente. No tempo de Cristo, a estrebaria era um lugar absolutamente sujo, porque os bichinhos estavam lá, eles comiam lá, ficavam lá. Então, quando você come, você aproveita o que é útil e joga fora o que não é útil. Então, imagine o cheiro, imagine a contaminação. Então, Jesus nasceu num lugar extremamente contaminado. O que São José poderia fazer para ajudar Jesus a nascer numa situação um pouco menos deprimente do que essa? Eles levaram uma mudinha de roupa para eles, uns paninhos. São José limpou um pouco o que ele pôde lá, aquela estrebaria onde a mãe deles, a Virgem Maria e Jesus estavam. Fora isso, a providência de Deus. Jesus poderia ter morrido de infecção ao nascer, assim como a Virgem Maria. Mesmo que não tenha sido um parto sanguinolento, cruento, foi um parto milagroso, mas eles estavam sujeitos à contaminação daquela região. Então Jesus já nasce no sofrimento. Logo em seguida, Jesus tem que fugir, porque Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Veja que absurdo. Veja que absurdo. O que o demônio é capaz de fazer na cabeça de quem está longe de Deus e está no comando, no governo, numa ditadura ou num império. Por isso que Jesus tem que estar no mundo, para que o mundo possa ser governado por pessoas que estejam em Cristo. Porque estando em Cristo já é difícil, imagine não estando em Cristo. Então você vê Herodes, aquele falso rei judeu, aquele homem inescrupuloso, violentíssimo, sujo, asqueroso, sabe? Tudo de mal aquele homem. Então ele manda matar todas as crianças, meninos e meninas. Jesus, alertado São José em sonho, Jesus foge. Mas os que não fugiram morreram. São os primeiros mártires, percebe? As crianças mártires. Quantas crianças são mártires hoje por causa do aborto? Veja, olha como são as coisas. Então Jesus, conforme ele vai crescendo, ele vai se deparando com a realidade que o pecado trouxe para a humanidade, em todos os sentidos. Então ele vê uma sociedade na qual ele vivia, na qual ele morava, em que as pessoas eram brutas, violentas, impuras, difíceis de lidar, sabe? Muita corrupção, Então, aquilo dói no coração de Jesus, aquele sofrimento no coração de Jesus é brutal. Porque ele via que aquelas pessoas odiavam a Deus, mesmo os judeus. Os judeus, até eles entenderem quem eles eram, porque a gente fala aqui, né? É o povo escolhido de Deus. Tal, e é mesmo. Agora, como é que aquele povo se via? Como é que aquele povo sabia que o Deus verdadeiro era o único Deus? Como é que toda aquela população compreendeu isso? Quanto tempo levou para compreender que os outros deuses, entre aspas, não eram deuses, eram demônios? E o único Deus era o Deus de Israel. Quantos séculos demoraram para que o povo de Israel compreendesse isso? Como povo, um ou outro compreender, tudo bem, mas todo um povo compreender, entender, demora muito tempo. Então, Jesus via, inclusive, o povo de Israel vivendo uma vida contra Deus, cheia de idolatria, cheia de coisas erradas, cheia de raiva contra Deus. E aquela violência, aquela raiva contra Deus, machucava profundamente o coração de Jesus, que é perfeito, que é santo, que é absolutamente entregue ao Pai. Veja o sofrimento de Jesus de ver a humanidade dominada pelo pecado. É terrível. Então Jesus é um homem santo, ele é Deus que se faz homem. Então a percepção dele das coisas más era muito mais aguda e doía muito mais nele, porque não tinha... Ele é a perfeição do bem.
humanamente falando também, além de ser a perfeição do bem, divinamente falando, porque Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Então Jesus ele está diante do sofrimento e ele suporta este sofrimento com amor. Ele não julga, ele não briga, ele não se revolta, ele se volta para o Pai. Cada vez mais Jesus se volta ao Pai. Ele não cria revoluções, ele não cria meios de fuga, ele não cria raiva, ele não cria balbúrdia, ele não divide um contra o outro, ele não fala mal, ele simplesmente se volta amorosamente ao Pai. Isto é suportar a dor de forma cristã. Não é fingir que não dói, porque dói e dói. Dói e dói muito. Mas da onde eu vou tirar forças para não reagir à dor de forma humana e de forma anticristã? Como as ideologias fazem. Veja, quando você propõe uma ideologia, você está propondo algo contra alguém. E você está condenando aquele alguém como se fosse aquele alguém o responsável por todos os problemas. Então, o marxismo fala, todos os problemas do mundo são causados pelos burgueses, pelos donos dos meios de produção. Mentira! Todos os problemas do mundo são causados pelo pecado e as consequências do pecado. Qual que é a proposta que o marxismo faz? Vamos destruir os burgueses. Vamos matar os burgueses através da revolução e vamos passar o poder para os empregados. Não vai resolver nada. Os problemas continuarão do mesmo jeito, porque primeiro eles vão tomar o poder e não vão passar para os empregados. Quem tomou o poder vai continuar no poder. Só muda a figura. Percebe? Então, é mentira. É uma forma errada de lidar com uma injustiça. Quando o capitalismo começou, quando teve a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, foi uma revolução muito grande na vida da humanidade. As pessoas saíram dos campos e foram para as cidades trabalhar nas empresas. As condições de trabalho que as pessoas recebiam naquela época eram brutais. Não tinha final de semana, não tinha 13º, não tinha nada. Você tinha que trabalhar 12 horas por dia, você, sua mulher e seus filhos. Por isso que chamam os pobres de proletários. Porque a única coisa que eles tinham eram os filhos, era a mão de obra deles. Então, eles punham o trabalho deles e a prole deles para trabalhar. Por isso que vem proletários. Então, esse início do capitalismo foi extremamente injusto. Agora, qual que era a solução? Não era matar o capitalista, era trabalhar essas injustiças de outra forma. Então, as ideologias, elas sempre aparecem a partir de grandes injustiças. Percebe? A proposta para solucionar as grandes injustiças através das ideologias é que são terríveis. Matar não resolve. Destruir não resolve. Revolucionar não resolve. O que resolve é o diálogo, é a troca, é você impor certas, por leis. Ah, mas quem tomava conta das leis eram os ricos. Mas você pode, aos poucos, refazer esse processo. Não precisa matar. Percebe? Quando você mata, você perdeu a sua razão. Então, as ideologias, elas propõem soluções às grandes injustiças de uma forma terrível, brutal, revoltosa e sem resolver nada. Porque só muda quem está no poder. O problema continua, a injustiça fica maior ainda. Isso é assim com qualquer ideologia, seja ela de centro, de direita ou de esquerda. Qualquer ideologia propõe soluções erradas, que no começo parecem ser extremamente certas. Veja, isso não é a forma cristã de agir. A forma cristã de agir é diante da dor, do sofrimento, da injustiça. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se voltar para quem? Para Deus. Porque é Deus quem vem me dar força através do Espírito Santo e através dos dons de santificação, porque vai me dar sabedoria, vai me dar fortaleza, vai me dar piedade, vai me dar ciência, vai me dar tanta coisa, para eu poder suportar aquela situação e buscar soluções como Deus quer que sejam buscadas. Então, isso é viver o sofrimento de forma cristã. Entendeu? Então, a unção dos enfermos vai me propor e vai me proporcionar
exatamente isso. Reconforto, paz e coragem para suportar. E no caso de uma pessoa que está morrendo, aí realmente aceitar de forma amorosa o fato de estar chegando o momento de ir viver a vida eterna para a qual nós todos fomos criados. Vamos continuar? Então, outra coisa que é importante que o sacramento da unção dos enfermos nos traz, isso aqui eu queria chegar nesse ponto aqui também, porque isso as pessoas não sabem disso, e é preciso que saibam. O perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-los pelo sacramento da penitência. Veja, eu não sei se você já foi em ambientes hospitalares. Como eu trabalho na saúde há 40 anos, eu já estive muito perto de ambientes hospitalares e não é fácil. Quando você pega um paciente que está numa UTI em semicoma ou coma, essa pessoa está completamente entregue. Ela não consegue falar, não consegue se manifestar, não consegue abrir os olhos, não consegue nada, está em coma. Ela está viva, mas ela não tem mais as reações, ela não consegue pedir, ela não consegue se expressar, ela está completamente paralisada. Como que ela vai pedir e como que ela vai, nesse instante, mesmo que ela queira, pedir o perdão dos pecados através do sacramento da confissão? Como é que o padre pode ir até lá, mas essa pessoa não tem como falar? Ela está fora da realidade. A gente não sabe nem se ela tem consciência perfeita ainda. Então ela não tem como acusar os seus pecados. Você lembra que no sacramento da confissão é necessário que a gente fale os nossos pecados, que a gente reconheça os nossos pecados e os fale da nossa boca, com a nossa voz. E fale de uma forma que o padre possa escutar. E aí Cristo nos perdoa a partir daí, na pessoa do padre. Só que essa pessoa que está deitada numa coma, ou num coma, ela não tem como falar. E aí vem o sacerdote e ministra a unção dos enfermos. Porque quando você pede a unção dos enfermos, você está pedindo também essa capacidade sacramental de perdoar os pecados. Porque eu corro o risco em determinadas doenças ou em determinadas situações terminais de não poder mais falar. Então, veja, eu esperei até o último instante da minha vida para fazer uma confissão sacramental. E, de repente, eu recebi um acidente ou uma violência, um tiro, ou seja lá o que for, eu estou praticamente morrendo, estou vivo ainda. Se eu receber a unção dos enfermos, e eu não posso falar, porque eu já estou... Quer dizer, então, aqui eu recebo o perdão dos meus pecados. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. E as pessoas ficam, até hoje, morrendo de medo. Não vamos chamar o padre, porque vai assustar o paciente. Sabe, isso é muito triste. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Sabe, eu peço a Deus, peço em nome de Cristo, para mim, e para todos os meus, e para você, se você quiser também, que nessa última hora da nossa vida, nós possamos receber a unção dos enfermos. E nós possamos receber o viático. O viático é a Eucaristia. Mas como é que você vai receber a Eucaristia se você não consegue nem abrir a boca? Eles dissolvem a Eucaristia e aplicam a Eucaristia via no sangue. Veja, eu peço isso para mim. Eu peço a unção dos enfermos. Eu não gostaria de chegar no último instante da minha vida sem estar protegido pela ação sacramental de Cristo através da igreja, sem a unção dos enfermos e sem o viático, que é a última Eucaristia. Veja, então é importante demais que a gente tenha esse conhecimento. Eu não sei se você trabalha em hospital, se você é enfermeira, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é psiquiatra, se você é psicólogo. Eu não sei qual que é a sua função na medicina e se você tem alguma função na medicina. Mas, por favor, você que é católico, você que é católica, que vive o ambiente hospitalar, que está diante do sofrimento atroz e final de uma multidão de pessoas,
tenha coragem e sabedoria de propor para esses homens e mulheres, nessa fase da vida deles, o sacramento da unção dos enfermos. O viático, que é a última Eucaristia comungada, antes da partida. Sabe, vamos recuperar o fato de sermos católicos. Veja, o batismo, o sacramento do batismo, que é o sacramento da iniciação cristã, que nós já estudamos e já revemos, não vamos falar tudo de novo, mas vamos supor, você trabalha num hospital. Uma criança nasceu, e logo que ela nasceu, ela teve algum problema sério, ela está para morrer. Não vai dar tempo de você chamar um sacerdote, porque essa criança já está morrendo. Você pode pegar um pouquinho de água e um pouquinho de algodão e batizar essa criança. Sabe, você pode chegar, pede licença aos pais, posso batizar o seu filho? E aí você batiza. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pega a água, faz o sinal da cruz na testa e no coração da criança. Essa criança está batizada. Veja, a unção dos enfermos e o viático, você não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é só o padre. Então, a gente tem que ter a perspectiva correta. O batismo, uma enfermeira pode batizar uma criança que está morrendo. Um médico, quando ele viu que a criança está morrendo e não tem mais o que fazer, ele pode, naquele instante, batizar aquela criança. Mas, quando você está morrendo, ou numa situação muito crítica, você não pode receber a unção dos enfermos e o viático por um leigo. Você tem que receber por um sacerdote. Então, você que trabalha em hospital, você que vive esse universo, tenha contato com o sacerdote. Tenha uma vida, ofereça o teu trabalho de medicina, de enfermagem, de psicologia, de psiquiatria a Cristo em favor da igreja. Tenha uma relação legal com sacerdotes que possam ser chamados e que te deixem preparar uma situação para levá-los até lá. Você está num ambiente propício. Veja, aquele leito de sofrimento, aquele leito de morte, é um leito de salvação, gente. Aquele leito pode ser um leito de definição de vida eterna. Não brinca com isso. Você está diante de uma realidade sobrenatural. A morte, ela não é só uma realidade natural, é a passagem dessa vida para outra. Então, você que vive em ambiente de hospital, por favor, crie mecanismos junto com os padres que você conhece, com os grupos de oração que você conhece. Faça uma estrutura, crie uma estrutura que facilite e oriente as famílias a receberem o sacerdote, que facilite a ida dos sacerdotes até esses lugares e que oriente as pessoas a abrirem espaço para a ação desses sacerdotes, para que não tenha essa reação tão negativa. Veja, é importante que a gente tenha essa ação humana em favor do sofrimento de quem está num leito de morte. Sabe, pelo amor de Deus, vamos sair da letargia que nós estamos. Sabe, nós passamos a viver como o mundo vive. Ah, tudo bem, Deus é bom, vai perdoar. Gente, nós precisamos agir sacramentalmente. Não é assim. Já falei isso para vocês. As pessoas vão para um velório e ficam contando piada, brincando, rindo, e aquela pessoa que está lá, aquela alma está sendo julgada. Você já não foi. Percebe? Então nós precisamos, num velório, rezar por aquela pessoa, suplicar por aquela pessoa, e antes da pessoa chegar nesse estado de morte, precisa ter recebido os sacramentos. Nós precisamos, como comunidade católica, propiciar, facilitar que esses sacramentos cheguem a essas pessoas e que as famílias compreendam que isso é extremamente necessário. Não existe salvação automática, gente. A nossa salvação está intimamente ligada à nossa aceitação a Cristo e ao senhorio de Cristo à nossa vida. Não basta aceitar Cristo, já é um grande passo aceitar Cristo. Mas eu preciso viver como Cristo quer que eu viva. Obediência. Então eu preciso
Quantas e quantas vezes eu percebo que eu caio em pecado, eu preciso me confessar, porque já me afastei de Cristo. O pecado me afasta de Deus. Se essa pessoa morreu no pecado, ou está morrendo no pecado, ela precisa voltar para Cristo. Nós já explicamos isso no sacramento da confissão. Já fizemos esse resumo algumas aulas atrás. Então, nós, como católicos, precisamos trabalhar os sacramentos finais. Não adianta só estudar. Nós precisamos, juntos com a igreja, montar de novo estruturas que permitam que estes sacramentos cheguem até os doentes e que as pessoas percebam a necessidade desse sacramento. Ninguém está salvo automaticamente. Foi um bom homem, morreu um bom homem, uma boa mulher. É nada. Se morreu em pecado, corre o risco brutal, se não se arrepender no último instante da morte, de ir para o inferno. E as pessoas tratam isso como se fosse nada. Não existe nada disso. Isso é coisa antiga. Já foi superado. Hoje o catolicismo já mudou. Gente, não mudou. Nós precisamos acordar dessa loucura que essas ideologias jogaram para dentro da igreja, inclusive. Foi um bom homem, foi um... Pelo amor de Deus. O cara tinha não sei quantas amantes, o cara vivia na mentira, o cara vivia trapaceando. Um bom homem. Só porque morreu? Mulher é a mesma coisa, também tinha um monte de amante, vivia na opulência, só queria riqueza, só queria comodismo, tratava mal todo mundo, fofocava de monte. É uma boa mulher só porque morreu? Não, gente, não. 1000 vezes não, como falava o padre Júnior. É necessário que a gente compreenda a necessidade urgentíssima de criar meios, de formar as famílias e as pessoas e facilitar a chegada dos sacerdotes para que esses doentes recebam o conforto sobrenatural e o perdão dos pecados para esse grande momento único da vida de cada um de nós. Nós só temos essa vida aqui, gente. Não existe esse negócio de ir e voltar. Não existe. Não existe reencarnação. O que existe é morreu, julgou. Morreu, vai para o julgamento. Não tem essa. Não fica passeando, a alma não fica viajando para lá e para cá, a alma não se recusa a ir para o céu ou ir para o julgamento. Não existe isso. Sabe, eu tenho ouvido atualmente um monte de absurdos que as pessoas ensinam pela internet, ensinam não sei aonde, pessoas até em catequese falam coisas assim abomináveis. Eu tenho vontade de chorar de tristeza. Eu falo, gente, essa gente está louca. Essa gente não conhece o catecismo da Igreja Católica. Então não existe, morreu, está salvo. Não está salvo. Pode não estar salvo. Pode estar completamente condenado. Então nós precisamos ser igreja até nessa última hora, e nós não estamos sendo. Não adianta adorar a pílula. Nós não estamos sendo, nem leigos, e muitos religiosos também não estão sendo. Então, aqui não cabe criticar A, B, C ou D, eu nunca falei nomes e nunca vou falar. Eu estou falando aquilo que Jesus ensinou, e o que a igreja vem ensinando há 2000 anos, que o modernismo e outras ideologias entraram na igreja e fizeram com que a gente esquecesse disso. Então é automático. Se você é um bom homem, está tudo certo. Pode fazer o que você quiser. Mentira! Mentira deslavada. Então você percebe isso justamente diante desses últimos sacramentos. Sacramento da unção dos enfermos e do viático. Por quê? Porque as pessoas perderam o sentido sobrenatural da vida. Não sabem viver e não sabem morrer. Então Deus vai perdoar porque a pessoa não sabe viver e não sabe morrer. Não. Gente, Deus não é um Papai Noel. Deus é justíssimo. Deus deu inteligência para a gente. E como a gente usou a inteligência, com a nossa inteligência, nós fomos buscar as coisas de Deus ou simplesmente abrimos mão de tudo? Chama-se omissão. O primeiro mandamento, pelo que eu me lembre, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, toda a nossa inteligência e toda a nossa vontade e todos os nossos entendimentos, tudo em nós, em primeiro lugar, deve estar voltado para encontrar Deus e estar com Deus.
Se nós não fizermos isso a vida inteira, nós pecamos gravemente contra o primeiro mandamento. E Deus não é tolinho. Deus não é um Papai Noelzinho, um bom velhinho. Deus é extremamente justo, como ele é extremamente misericordioso. Ele é misericórdia e ele é justiça. Percebe? Ele é misericórdia e é justiça. Se essa pessoa pecou a vida inteira e chega no final da vida, ela simplesmente não está nem aí, continua realizando injustiças contra Deus, que é pura justiça. Então, é urgente, urgentíssimo, que a gente ajude essas pessoas a serem salvas. Por isso que é importante o leigo assumir uma série de papéis de formação na igreja. Sabe, você que é leigo, você que é leiga, pelo amor de Deus, vai ensinar na igreja, vai ensinar a catequese, vai ensinar os jovens que é o batismo, que é o crisma, que é a Eucaristia, que é a unção dos enfermos. Pelo amor de Deus, você que trabalha nos hospitais, abra espaço, crie grupos de oração, crie grupos de formação nos hospitais. Os outros cristãos fazem um monte de coisa e nós não fazemos nada. E nós que temos as armas todas. A plenitude da salvação está na Igreja Católica, através dos sacramentos. Isso é seríssimo, gente. Seríssimo. A unção dos enfermos pode restabelecer a saúde do paciente se isso convier à salvação da pessoa. Então, o padre pode ministrar a unção dos enfermos para um doente terminal. Mas vamos supor que esse doente ainda não realizou a missão que Deus tem reservado para essa pessoa. Então, ele precisa ser curado por Deus para realizar essa missão em prol da família, da igreja e da sociedade. Então, Deus cura. E para terminar, é a grande preparação para a vida eterna. Da onde nós estaremos reinando, aonde nós estaremos reinando com Deus. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, eu acho que essa formação que nós estamos aqui, eu não tenho pretensão de nada. De coração, eu não tenho pretensão de nada. A única coisa que eu peço para mim, e peço realmente para vocês todos, é que nós possamos estar em Cristo. Veja, Cristo é o centro da nossa existência. Nós precisamos resgatar isso urgentemente para a nossa vida, para a igreja e para a sociedade. Isso é função dos leigos, não é do padre. Somos nós que temos que fazer com que o mundo seja, de novo, cristocêntrico, não ideológico. Por quê? Porque só Cristo pode nos religar ao Pai. E enquanto nós não estivermos em Cristo, nós estamos desligados de Deus. Nós não temos acesso àquilo pelo qual nós fomos criados, que é a vida eterna. Eu e você fomos criados para reinar com Deus na vida eterna. E o pecado colocou uma barreira que é intransponível. Então a nossa vida se tornou uma vida absolutamente sem sentido e frustrada, porque nós não nascemos para este mundo. Nós fomos criados por Deus com tudo aquilo que Deus nos deu naturalmente e sobrenaturalmente, para um momento da nossa história estarmos mergulhados em Cristo, na Trindade Santa, e com a Trindade Santa viver o amor que é a Trindade Santa e reinar com a Trindade Santa. Enquanto nós não estivermos lá, a nossa vida é uma frustração. E se você não tem essa perspectiva, nós precisamos resgatar essa perspectiva no seu coração e no coração de uma multidão. Por isso que existe o Kairos, tempo de graça. Para que a gente, de alguma forma, possa ajudar as pessoas a encontrar a verdade da vida. A verdade do porquê e para quê e para quem existe. Nós existimos por Cristo, para Cristo e em Cristo. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.